Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá na região oeste do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras, as safras dessa safra de verão 24-25, lavouras de soja lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde. O prazer sempre é nosso aqui da Cooperativa Cevale, estar aqui no Notícias Agrícolas levando informações aí para os nossos telespectadores. Carlos, da última vez que você participou aqui com a gente do Notícias Agrícolas, foi lá em setembro, o vazio sanitário tinha acabado de se encerrar aí no estado e você estava destacando um atraso para o início do plantio aí na região. Como é que andou esse plantio de lá para cá? O produtor aí da região oeste do Paraná teve boas condições para implementar a sua safra? Então, nós tivemos um atraso em relação ao plantio, né, devido ao atraso nas chuvas que ocorreram aqui na região. Porém, nesse momento aqui, 100% da área semeada, o produtor está fazendo já os manejos fitossanitários para a cultura. Tivemos alguns problemas de estande, então a população ficou aquém, né, do desejado, do ideal, que a gente fala assim, né, em algumas áreas, devido a essas irregularidades de chuva. Mas, de forma geral, esse final de semana nós tivemos chuvas aqui na região. É claro que são chuvas que tiveram uma variabilidade bastante grande, depende da região, variando de 10 a 30 milímetros, né? Que vem contribuindo para o desenvolvimento vegetativo da cultura da soja. E o produtor vem fazendo os manejos aí de fungicida, inseticida e plantas daninhas. E aí, Carlos, até diante nesse olhar, nesse manejo, essas aplicações, como é que está a preocupação esse ano para pragas, para doenças? A gente já tem até alguns coletores aí do IDR Paraná apontando nesses esporos para ferrugem. Como é que está a preocupação do produtor nesse ano? Então, a gente recebeu essa notícia do coletor de esporos, né, pensando em ferrugem, principalmente, que é a grande preocupação por parte do produtor. Isso traz um alerta para fazer o manejo preventivo dessa cultura, então o produtor precisa ficar bastante atento com relação a isso. O clima, daqui para frente, promete ser um clima favorável para o desenvolvimento dessas doenças, e isso o produtor precisa estar ciente e fazendo um manejo preventivo. Que quando a gente fala em doenças, né, dentro da cultura, principalmente da cultura da soja, do milho, do trigo, enfim, nós falamos de manejos preventivos e não curativos. Então, o produtor precisa ficar atento, e não é só a ferrugem que é a preocupação, né? Quando a gente fala em manejos fitossanitários, nós estamos também aí falando da antracnose, da mancha-alvo, que são preocupações, né, que todo ano ocorre, e a pressão dessas doenças acaba impactando na produtividade do produtor. Então, ele precisa ficar atento em relação a isso. Outro ponto bastante importante também, que a gente vem orientando o produtor, junto ao quadro social da cooperativa Cevale, é que o produtor faça um bom manejo aí das plantas daninhas. A gente verifica algumas áreas aí com problemas de plantas voluntárias de milho, né? Isso acaba trazendo impacto, além da perda produtiva para a cultura da soja, também traz um impacto, né, dessa ponte verde, sendo aí um transmissor aí do Mulicuts, e isso pode trazer um problema lá na frente com relação ao complexo de enfesamento. Pensando justamente nessa sequência, Carlos, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita da soja por aí e que janela que fica para o plantio desse milho segundo a safra? Então, a janela de plantio da soja, né, nós conseguimos, alguns produtores aqui, de formas regionais, conseguiram semear isso dentro do mês de setembro, né, apesar com um leve atraso, porque esse ano a projeção do produtor, o planejamento do produtor era para plantar no primeira e segunda semana de setembro, já que o vazio sanitário antecipou, porém esse plantio se atrasou, né, e ficou dentro da janela do dia 20 ao dia 1º de outubro, grande parte desse plantio. Isso proporciona ainda uma colheita de soja nesse período aí inicial de fevereiro, e um plantio, uma janela ainda adequada para pensando em milho safrinha, que é aí até dia 20 de fevereiro. Então, poucas áreas ficando para semear em março, que é uma janela já um pouquinho mais de risco, principalmente pensando em geada. Agora, o cenário no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é um cenário um pouco diferente, né, porque as chuvas lá voltaram a ser regulares a partir do dia 10 de outubro, então lá teve um leve atraso aí de 15, 20 dias na semeadura da soja, que vai impactar no atraso do plantio de milho safrinha.
E aí, Carlos, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização para o produtor aí da região? As expectativas de margem são positivas para esse ciclo? Então, a gente vem debatendo bastante isso internamente aqui dentro da cooperativa, né, com relação à margem para o produtor, né? Quando a gente fala isso, o custo de produção do produtor, ele acabou cedendo bastante, principalmente em relação à safra 22 e 23, né? E o que a gente tem trabalhado com o produtor é para que ele amarre o custo de produção, né, em relação ao contrato futuro. Então, ele faça esse barter, esse hedge, né, que a gente fala que é natural, e ele usa a relação de troca bastante positiva nesse momento, né? Então, os investimentos por parte do produtor em termos de custo da lavoura tem ficado relativamente muito próximo da realidade de 2018, 2019, em termos de custo. E nós temos aí contratos futuros com bons valores com essa alta de dólar. Então, o que a gente tem orientado ao produtor é para que ele realmente amarre esses custos de produção, né, trave esse custo de produção com um contrato futuro ou relação de troca, que ele vai ter uma relação muito positiva, né? Agora, o produtor que deixar essas arestas abertas, ele pode chegar lá na frente e essa soja recuar, né? E aí o custo de produção dele em sacas ficar um pouco mais caro. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que o importante, assim, falando a nível de produtor, é que ele precisa realmente amarrar os custos de produção, né? Nós temos uma insegurança aí muito grande com que o dólar, aonde o dólar vai se posicionar, qual é a produtividade que vamos ter durante esse ano, principalmente em produção, né? Se fala em ter uma produção acima de 160 milhões de toneladas aqui no Brasil, e isso pode impactar achatando a margem dele. Nesse momento, existe uma relação de troca muito positiva, então a gente tem orientado o produtor a usar isso como uma ferramenta, amarrar pelo menos o custo de produção e, se for apostar com excedente. E a relação de troca ela não está tão ruim, né? Ela está positiva e também o produtor precisa investir em tecnologia e aumentar a produtividade. Eu acho que esse é o principal ponto aí que a gente tem trabalhado com os nossos produtores, aumentar a produtividade por hectare. Isso é uma ferramenta muito importante para melhorar a margem do produtor rural. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região oeste do Paraná. Um abraço, até a próxima. Valeu, um abraço. O Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de soja 24-25, lá na região de operação da cooperativa, especialmente no oeste do Paraná. Carlos destacando que depois de um atraso inicial no plantio, esses trabalhos conseguiram avançar bem ainda dentro do mês de setembro, o que garante também uma boa janela para a segunda safra de milho no ano que vem, que deve ficar praticamente toda plantada antes do dia 20 de fevereiro. Carlos destacando um bom desenvolvimento dessas lavouras até aqui, boas perspectivas de clima, mas destacando a atenção que o produtor precisa ter neste momento para os trabalhos de campo, manejo, aplicação preventiva de defensivos, olhar bastante apurado para ferrugem asiática, antracnose, mancha-alvo e também para o controle de plantas daninhas, especialmente plantas voluntárias de milho, que além de trazer prejuízo para a soja, também pode atuar como um ponte verde para a cigarrinha do milho e trazer esses problemas lá na frente, lá na safrinha de 2025. Carlos também destacando um cenário positivo para o produtor fazer travas de comercialização futuras para essa próxima safra, diante das recentes altas do dólar ante ao real, e isso trazendo essas opções, esse bom cenário de comercialização para o produtor já ir se protegendo e cobrindo seus custos, já pensando um pouquinho também nessa comercialização. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.